A gente está falando bastante aqui da CPI da pandemia. Abrimos o Live CNN com a apuração da Basília Rodrigues, que trouxe a minuta do relatório de Renan Calheiros, que deve propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes e também dos filhos Carlos Eduardo e Flávio. Vale lembrar que esse texto ainda precisa ser aprovado pela comissão, que tem não só oposição, governistas, senadores independentes, você acompanha quase que todo dia aqui na CNN. A gente vai conversar agora com o senador Flávio Bolsonaro, também é suplente ali da CPI da pandemia. E, claro, participam dessa conversa, além de mim e da Marcela, Basília Rodrigues, Gustavo Uribe. Senador, bem-vindo ao Live CNN. Obrigado, bom dia a todos que nos assistem, a todos no estúdio. Espero colaborar, trazendo a realidade, a verdade sobre essa peça fantasiosa que o senador Renan Calheiros quer apresentar na CPI na próxima semana. Vamos lá, Basília Rodrigues trouxe um apanhado já do que a gente deve ouvir de Renan Calheiros. Basília, a primeira pergunta é sua. Senador, o senhor espalhou mentiras durante a pandemia que acabaram incitando o crime ou provocando mesmo o coronavírus, né? Facilitando que as pessoas fossem infectadas pelo vírus por causa da desinformação promovida pelas fake news. O senhor fez isso? É óbvio que não. Nem eu, nem o presidente da República e nem ninguém da família. O Renan Calheiros é uma pessoa que adora descontextualizar as coisas e criar narrativas. E nada melhor para o governo do que ter alguém com o perfil de Renan Calheiros como relator de um assunto importante como esse, porque, falando eleitoralmente, ele não tem nenhum crédito para tratar disso. Não entende nada do assunto, uma pessoa que maltratou advogados, maltratou depoentes, humilhou mulheres que sentaram ali para dar o seu depoimento, dar sua colaboração. E, infelizmente, ele vem com uma peça fantasiosa como essa e não tem nada de fake news. Ao longo do que foi acontecendo durante essa pandemia, todos nós fomos aprendendo muito com as informações novas, com as análises científicas de médicos, pessoas que realmente entendem do assunto, iam dando conforme as evidências iam aparecendo. Então, óbvio que em vários momentos, como no caso da Prevent Senior, por exemplo, a informação que se tinha, inclusive divulgada pela imprensa, é de que lá havia, sim, a possibilidade de estar sendo feito um tratamento precoce, ou seja, quando se identifica a doença, começa-se a tratá-la imediatamente, que estava funcionando. Aí parece que eu não li o relatório, o Basília, mas pelo que me consta, seria essa a postagem, ele estaria querendo me indiciar por fake news, né? Uma coisa que nem tipificada como crime é. Você vê a falta de conhecimento jurídico do senador Renan Calheiros, da sua equipe, que deve estar assessorando, para escrever uma baboseira dessa no seu relatório. Então, óbvio que não houve fake news, muita coisa nós ainda vamos descobrir ao longo do tempo, porque a pandemia ainda está em curso, infelizmente, com seus impactos muito atenuados, graças a Deus, e ao trabalho do governo Bolsonaro, e muitas coisas vão ser comprovadas ainda ou não pela ciência nos próximos anos. Então, nada que se coloque agora nesse relatório pode ser chamado de conclusivo, nem para um lado e nem para o outro. A CPI já foi uma iniciativa política precipitada para tentar antecipar 2022. É óbvio que não há propagação de fake news da nossa parte. Agora, por parte do Renan Calheiros e de outros membros da CPI, alguns poucos, isso tem de montão. Só complementando a pergunta, a possível disseminação de fake news e aí ajudando o vírus a contaminar as pessoas, é uma acusação que une o senhor e os seus irmãos, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, nesta minuta do relatório do senador Renan Calheiros. Mas tem outras acusações também, uma apuração feita também pelo nosso colega Caio Junqueira, que pesam contra o senhor, como a advocacia administrativa, que seria patrocinar causas particulares em detrimento do poder público, se utilizar da sua influência junto a pessoas do governo, como supostamente ter apresentado empresários, quem manda na Precisa Medicamentos, ao BNDES, para conseguir alguma vantagem junto a essas entidades. Houve isso? Basília, eu não sou como Renan Calheiros, que além de exercer a advocacia administrativa, ele exercia tráfico de influência para benefício próprio, vantagem pessoal dele. Eu sou bem diferente dele, graças a Deus. Então, obviamente, que isso não aconteceu. Logo no início da CPI, se vocês vão lembrar, eu já denunciei que havia um bunker preparado pelo Renan Calheiros para investigar não só a mim, mas a pessoas ao meu redor que pudessem ter alguma coisa a ver, né, com vacinas ou algo que o governo federal estivesse fazendo. Não achou absolutamente nada, porque não tem nada. Isso que ele me acusa de advocacia administrativa, Basília, foi uma iniciativa que eu tomei ao saber de um projeto que eu achei muito interessante, de financiar
o cabeamento de internet para o Norte e o Nordeste. Ou seja, o governo Bolsonaro tem feito, junto ao ministro Fábio Faria das Comunicações, por exemplo, um trabalho muito grande de fazer com que a internet chegue a essas pessoas que hoje estão fora desse mundo virtual. Então, essa reunião que eu marquei no BNDES, uma reunião pública, que foi na agenda de todos oficialmente, aberta para quem quisesse ver em tempo real, não tem nada a esconder. O que eu queria era isso, que o BNDES pudesse abrir uma linha de crédito para financiar esse tipo de empresa, não aquela especificamente que me trouxe o projeto, para levar a internet para o Norte e Nordeste, inclusive para Alagoas, que é o estado do senador Renan Calheiros. Parece que ele não quer que os seus habitantes do estado de Alagoas tenham acesso à internet. Isso é muito ruim. Nós temos que trabalhar pela inclusão de todos. Então, se é isso que ele está me acusando no relatório, é mais uma prova de que ele não sabe nada de direito e vai passar vergonha, porque, obviamente, o único destino de uma acusação como essa é o seu arquivo. Senador, além das sugestões de indiciamento que a Brasília trouxe contra o senhor e seus irmãos, também há 11 crimes apontados para o presidente Jair Bolsonaro. Claro que a CPI ela faz essa sugestão de indiciamento que depende, em grande parte, da continuidade dessas investigações da Procuradoria-Geral da República. Qual a avaliação do senhor? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve dar seguimento ao que for votado no relatório final da CPI da pandemia, principalmente contra o presidente Jair Bolsonaro? Para eu te responder, como é no relatório, você pode só complementar para a minha informação, quais são, pelo menos alguns dessas 11 acusações que ele está querendo imputar ao presidente da República? A Brasília trouxe para a gente crime de epidemia com resultado de morte, prevaricação, crime de infração de medidas sanitárias, charlatanismo, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, genocídio de indígena, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade e crime de homicídio comissivo. Meu Deus do céu, quanta baboseira ele colocou. Ele tem coragem de botar um relatório como esse. É óbvio que nada disso prospera. Primeiro que a CPI não tem nem a competência para investigar o presidente da República. Então, mais uma comprovação de que essa é uma peça política, e como o Renan é muito próximo ao Lula e ao PT, ele já tenta usar isso como instrumento para tentar desgastar o presidente Bolsonaro para 2022. Isso, para mim, só comprova uma coisa, o tamanho, a força que está o presidente Bolsonaro. Se ele estivesse fraco, como algumas pesquisas aí tentam fazer o povo crer, ele não seria alvo de tantos ataques, inclusive bizarros, né, e totalmente sem nexo nenhum, sem legalidade nenhuma como esse que o Renan pretende fazer. Olha, como é que ele tem coragem de falar que o presidente está participando de alguma forma de assassinatos indígenas, né, se foi o governo federal quem já conseguiu vacinar mais 70% dos índios? Inclusive só o Exército Brasileiro, nas Forças Armadas, melhor dizendo, é que conseguiram levar a vacina até os locais mais distantes, isolados do nosso país, lá na Amazônia, por exemplo. Ninguém tratou tão bem o indígena como o presidente Bolsonaro nessa pandemia. Uma pessoa que garantiu o auxílio emergencial, onde foram gastos mais de 300 bilhões de reais, atingindo aproximadamente 70 milhões de brasileiros, para evitar que houvesse um colapso na nossa economia, para evitar que houvesse fome, saques a supermercados. Isso é prevaricar. É inacreditável a coragem absurda, a covardia, melhor dizendo, que o senador Renan Calheiros tem de colocar coisas como essa no seu relatório. Um governo que já conseguiu distribuir mais de 310 milhões de doses a todos os estados. Mas, senador, o próprio presidente não toma vacina, diz na ONU que tem um discurso pró-vacina, mas ele mesmo disse essa semana em entrevista que não vai tomar a vacina. Como não há uma... Vamos só combinar uma coisa também. Deixa eu concluir assim, não corto no meio, não. Claro, pode continuar, senador. Eu acabo não conseguindo completar, mas eu prometo que você é mais breve nas respostas. Então, como eu estava dizendo, como é que pode um presidente que distribuiu mais de 310 milhões de doses de vacinas a todos os estados e já tem mais de aproximadamente 65% da população adulta completamente vacinada? Isso é ser genocida. Todo mundo que está me assistindo agora que tomou vacina, agradeça ao presidente Bolsonaro. Agradeça a ele. Todas as vacinas, sem exceção, que foram compradas e aplicadas no Brasil, foram viabilizadas pelo governo Bolsonaro. Aí discute se ele tinha que ter sido mais ágil ou menos ágil. O fato é o seguinte, a primeira dose no mundo que foi aplicada foi no dia 8 de dezembro na Inglaterra. No dia 17 de janeiro, a primeira pessoa já estava sendo vacinada aqui no Brasil e imediatamente após a Anvisa conceder o uso emergencial da vacina que foi a Coronavac, a primeira a ser aplicada. Então não tem absolutamente nada que pare de pé contra o presidente Bolsonaro. Agora o fato
de ele não agora ter anunciado que não pretende se vacinar, ele pode ter falado isso nesse momento, porque ele está imunizado. Os anticorpos dele estão muito fortes, presentes. Então, o médico dele deve ter orientado dessa forma que ele, nesse momento, não precisa tomar vacina. Eu, por exemplo, tomei a minha segunda dose ontem. Já tive Covid, tomei a primeira dose, esperei passar o tempo correto, tomei a segunda dose ontem aqui em Brasília. Então, como ele sempre falou, é uma liberdade de cada um toma se quiser. Ele está optando por, nesse momento, não tomar. Eu sou filho, optei por tomar a vacina. A esposa dele, a primeira-dama Michele, optou por tomar a vacina. Então, quem dera se todos os brasileiros seguissem o exemplo do presidente da República. Porque, graças a Deus, não seguem. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando os exemplos são ruins, como o presidente Lula, era para a população inteira ser cachaceira. E não é, porque não segue o exemplo dele. Era para a população inteira ser ladra, mas não é, porque não segue o exemplo do Lula. Então, nesse caso, o Bolsonaro, apesar de ele não dar o exemplo pessoa física de tomar, ele está garantindo a todos que queiram se imunizados com a vacina, tenham ela à disposição. Senador, Marcela, bom dia. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sabatina do André Mendonça para a vaga aí do Supremo Tribunal Federal. Tem uma expectativa grande para que isso aconteça. O presidente da CCJ, senador Alcolumbre, ainda não pautou isso. Está um entrave em relação a essa questão, né? Muita pressão para que ele paute, ele não quer pautar. O senhor também, inclusive, está tentando intermediar um almoço entre o presidente e ele, o que acabou não acontecendo ainda. Como é que está o andamento dessas negociações? O senhor acha que, de fato, essa sabatina vai acontecer? E o nome de André Mendonça está mantido pelo presidente Jair Bolsonaro? Será ele o indicado para essa vaga do Supremo? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, sobre o almoço, em nenhum momento eu tratei com o Davi sobre almoço com o presidente. O que eu estava tratando com ele, que eu acho que é muito importante, é que haja, sim, uma reunião, né, olho no olho, o presidente Bolsonaro e o senador Davi Alcolumbre, para que possam aparar quaisquer possíveis arestas ali e definir que se paute logo essa sabatina. Tá? E é óbvio que há ali um descontentamento, e acho que o que atrapalhou um pouquinho, que isso já pudesse ter sido resolvido, foi essa troca de farpas públicas. Eu acho que os dois poderiam ter evitado isso, mas já que aconteceu, acaba arrefecendo um pouquinho mais a vontade, né, ou a disposição de pautar a indicação do André Mendonça, e não tem uma solução diferente a não ser pautar, porque o presidente Bolsonaro já falou que não vai retirar a indicação, o indicado, o André Mendonça, já disse que também não vai desistir, então acho que só cabe como alternativa fazer com que o Senado avalie no seu colegiado se aprova ou não aprova o nome de André Mendonça. Então, o meu trabalho tem sido esse, de amenizar. Eu só queria fazer uma preliminar aqui também, porque eu acho que nessa história o próprio senador Davi Alcolumbre acaba sendo um pouco injustiçado. Eu vou explicar. Não é por causa de uma coisa que, obviamente, nós não concordamos com o que ele está fazendo com relação ao André Mendonça, mas foi uma pessoa que foi muito importante para o governo, inclusive enquanto presidente, né, do Congresso Nacional, do Senado. Ele viabilizou a aprovação de reforma da Previdência, que foi o que garantiu, por exemplo, nós temos fôlego financeiro e de recurso, dinheiro, para poder amparar a população brasileira durante a pandemia. O Davi foi muito importante, por exemplo, na questão da capitalização da Eletrobras. É uma pessoa que foi fundamental, junto com o presidente Bolsonaro, quando houve o apagão lá no Amapá, os dois conseguiram juntos amenizar o sofrimento da população amapaense. Então, eu quero fazer de público aqui esse depoimento da importância que sempre teve o senador Davi Alcolumbre junto ao presidente Bolsonaro e para o Brasil. Então, sempre foram pessoas que se deram muito bem. Então, eu fico realmente assim, muito ressentido de com a situação como essa, esteja causando esse tipo de desgaste. Por isso, meu empenho, meu trabalho de reaproximar para que eles possam sentar e definir uma data. Eu acredito, sim, que o senador Davi ele vai, enfim, com os critérios dele, no tempo dele, tomar a decisão de pautar o André Mendonça, se Deus quiser, ainda esse ano. Porque acaba atrasando um monte de coisa, isso acaba gerando contratempo, por exemplo, na votação nós estamos lá guardando de embaixadas, as votações de agências, de conselho, o CNMP e o CNJ, por exemplo, daqui a pouco vão ficar sem quórum para deliberar as pautas que precisam ser deliberadas, enquanto o Senado não votar, não sabatinar e aprovar os nomes que foram indicados para esses conselhos, por exemplo, para a própria CPM. Então, eu quero fazer esse depoimento pessoal, né, e publicamente aí pedir também ao senador Davi que possa, o quanto antes, se ajustar com o presidente Bolsonaro, óbvio, mas no tempo dele, porque a situação que está sendo realmente muito, muito dura, é muito constrangedora, eu acho, e acaba trazendo transtornos desnecessários
nessa relação toda. Eu tenho certeza que pelo bom relacionamento que eles sempre tiveram e continuarão tendo, isso vai se resolver muito em breve. Senador, depois desse depoimento e essas falas elogiosas a Davi Alcolumbre enquanto presidente do Senado, por que o senhor então avalia, a que o senhor atribui essa demora de Davi Alcolumbre em marcar a sabatina de Mendonça, 3 meses já de espera? É político? Óbvio que é político. A gente sabe que o André Mendonça reúne todas as qualidades técnicas, a capacidade, uma pessoa intelectual, hiper preparada para sentar numa cadeira tão importante como a do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o ponto nevrálgico ali é a preocupação que, como o Senado faz uma análise política dos nomes que são indicados, é óbvio que muita coisa pesa ali. O que eu vou falar aqui agora, eu peço que haja uma atenção especial para que não seja distorcido. Porque o que eu vou falar é o seguinte, há uma preocupação, no meu ponto de vista, de muitos senadores, com a forma como o André Mendonça trataria a política. Então, vou traduzir para que não haja margens para interpretação. Tratar bem a política não é passar a mão na cabeça de políticos corruptos. Tratar bem a política é tratar com isenção dentro da lei. E aí, as pessoas que decidem dessa forma, dentro da lei, dentro da Constituição, que são chamadas de garantistas, é essa preocupação com relação ao André. Se é a pessoa que é garantista ou não é garantista. Isso não é cada senador pensando individualmente. É pensando na política, a política que resolve tudo, a política que eu tenho certeza vai resolver esse impasse com relação à sabatina e a aprovação ou não do nome de André Mendonça para o Supremo. Nesse aspecto que eu falo. Então, a preocupação que eu enxergo política, de alguns senadores é essa. Repito, não é com relação à impunidade, a passar a mão na cabeça de político que fez besteira. Não é isso. É tratar a política sem preconceitos, porque no fim das contas é sempre a política que resolve as coisas e dá um rumo ao Brasil. Senador, nosso analista de política Gustavo Uribe também participa da conversa. Bom dia, senador. Senador, o senhor disse na primeira resposta sobre a pandemia do coronavírus de que é um processo de aprendizado. O poder público aprendeu, a iniciativa privada também. À luz dos fatos de hoje, passada a fase mais aguda da pandemia do coronavírus, que erros o senhor aponta na condução do combate ao coronavírus pelo governo federal? Eu acho que o principal é a comunicação. Se nós tivéssemos aí dado publicidade melhor e comunicado melhor tudo que nós fizemos ao longo desse tempo todo, eu acho que uma pessoa como Renan Calheiros jamais teria coragem de botar essa atrocidade que ele está botando num relatório como esse, mesmo sabendo que o presidente da República não pode ser objeto de investigação numa CPI. Eu acho que esse foi o principal problema, porque essa população saberia, e teria mais tranquilidade e acho que seria levado menos a pânico. Eu acho que isso foi um grande problema e um erro também de alguns veículos de comunicação. Levaram o pânico em demasiado para dentro das casas. Porque havia estudos técnicos científicos mostrando, por exemplo, que o lockdown completo, que os resultados estão aparecendo agora, desemprego, alta de inflação, alta de preços, podiam ter sido evitados se nós tivéssemos feito algo de meio termo. As pessoas mais idosas, com comorbidade, tivessem uma atenção especial e nós, com as devidas cautelas, pudéssemos ter deixado a população menos vulnerável, pudesse tentar, pelo menos, levar essa vida mais próxima do normal possível. Esse pavor, esse pânico que foi levado para dentro das casas, também matou muita gente de depressão, também desencorajou muita gente a voltar para o emprego, perdeu o seu emprego. A gente sabe como é que é difícil a geração de empregos. Apesar disso, mesmo dentro de uma pandemia, só esse ano até agosto, já foram gerados mais de 2,2 milhões de empregos. Por exemplo, nós tivéssemos comunicado melhor, talvez tivéssemos evitado, Gustavo, um pouquinho mais do desemprego, podíamos ter menos desemprego, como o BEM, que é o programa de benefício que o governo federal aprovou junto com o Congresso Nacional e permitiu o acordo entre as empresas e os empregados. Foram feitos mais de 10 milhões de acordos só no passado, mais de 3 milhões de acordos só esse ano, com a negociação direta entre eles, permitindo que fosse reduzida a carga horária, fosse suspenso o contrato de trabalho por algum período, enfim, garantimos que mais de 13 milhões de empregos por baixo fossem perdidos aqui no Brasil. Então, acho que faltou esse tipo de comunicação, sim. Senador, esquecendo só um minuto, esquecendo a CPI, se me permite uma última pergunta, esquece a CPI, olhando para as famílias das 600 mil vítimas do coronavírus, o único erro do governo foi o de falta de comunicação? Eu acho que foi um dos principais. Agora, sem dúvida alguma, como é que alguém, algum governante, algum chefe de poder executivo já lidou com pandemia alguma vez na sua vida? Então, querem cobrar do presidente Bolsonaro uma postura
e respostas como se estivéssemos em tempos normais. Não é fácil tomar decisões. Então, quando aparecia alguma coisa que dava esperança para a população, o presidente Bolsonaro acreditava naquilo e buscava, né, dar celeridade para que aquilo viesse a mostrar um resultado prático. Por exemplo, a questão do tratamento precoce, né, que é tão criticada aí por todos, não tem comprovação científica. É óbvio que qualquer doença que você comece a tratar no início, isso é o tratamento precoce, quanto antes você começar a tratar, melhor. Né? Você descobre um caroço no seu peito. Aí você vai esperar virar uma laranja, uma melancia para ir fazer o exame para ver se é câncer de mama? Não. Você tem que, o quanto antes, ir lá e tentar conseguir um acompanhamento médico, uma orientação médica para aquilo. Agora, como é que o médico, logo no início, vai orientar alguma coisa de uma doença que ninguém conhece? Então, foi-se, sim, fazendo várias tentativas de que os remédios que já tínhamos à disposição pudessem ir sendo testados, e assim foi feito. E, por exemplo, eu tomei a cloroquina, tomei hidroxicloroquina, tomei azitromicina, tomei o zinco, vitamina D, quando tive Covid. E fiquei bem. E aí eu fui ironizado por alguns senadores, inclusive no ministro da CPA, se você tivesse tomado chá, o resultado ia ser o mesmo. Peraí, como é que você sabe que o resultado ia ser o mesmo? Se a doença não tem tratamento, o que a pessoa vai fazer no hospital? Para que precisa de UTI? Como nós, como governo Bolsonaro, conseguiu garantir dezenas de milhares de vagas de UTIs para que as pessoas não morressem nos hospitais, porque algum tratamento tem que ser feito. Os sintomas, as consequências da doença iam sendo combatidas. Quando você está com resfriado, você sente uma febre, você não toma um remédio para diminuir a temperatura? Isso vai curar o seu resfriado? Não, mas baixa a temperatura. Então você vai para o hospital com Covid, você vai tomar um remédio que vai segurar a inflamação acelerada do seu pulmão, por exemplo. Aí você precisa de respiradores, sempre com acompanhamento médico. Então houve sim uma politização exagerada, e não é por parte do presidente Bolsonaro, é por parte de quem não gosta deles, por parte de quem não está nem aí para o Brasil e só pensa em atacar o presidente Bolsonaro. Essa confusão, sim, foi um dos grandes fatores, né, que, se fosse evitado, poderia ter amenizado os danos da pandemia, no meu ponto de vista. Então não adianta querer achar um responsável. E quando o Renan Calheiros bota no seu relatório uma tentativa de iniciar o presidente da República por genocídio, ele tinha que ter vergonha de colocar um negócio como esse. Você pega o relatório da CPI, né, de qualquer país do mundo, Alemanha, Inglaterra, ninguém tem a coragem de colocar isso, porque viu o esforço de todos os governantes do mundo em amenizar a dor e tentar evitar a morte, como fez o presidente Bolsonaro aqui também. Só que o Renan Calheiros não está nem aí para a população, ele está pensando em 2022. Então é um relatório sem crédito nenhum. E o que pôde fazer, o que estava ao seu alcance, o presidente Bolsonaro fez. E duvido que alguém sentado naquela cadeira fizesse melhor. Uma pessoa que tem um coração gigante, uma grande sensibilidade, o seu modo, né, pode ser considerado de comunicar, pode ser considerado por alguns, ele é uma pessoa grossa, mas é uma pessoa correta, honesta, séria e é sensível aos problemas da população. Por isso que ele bancou sozinho e apanhou como ninguém ao defender que a questão do emprego tinha que ser tratado ao mesmo tempo e com a mesma importância que a questão do vírus. E hoje nós estamos vendo o resultado, e ainda assim as pessoas que pediam para que todos ficassem em casa, que gerou desemprego, que gerou alta de alimentos, porque houve uma procura maior, que gerou uma série de transtornos que agora nós estamos sentindo, acusam o presidente Bolsonaro de ser o responsável por isso. Olha, é um negócio assim esquizofrênico. Qualquer pessoa com 2 neurônios consegue enxergar isso. Então, eu tenho a convicção de que esse relatório vai ser muito debatido na comissão. Nós, né, que estamos ali tentando buscar a verdade com alguns senadores, Marcos Rogério, senador Reis, senador Girão, senador Marcos, todos os senadores que estavam ali compondo, o senador Fernando Bezerra, estavam ali buscando, pelo menos, extrair alguma verdade de médicos que iam lá depor, ou de depoentes em busca de algo envolvendo que pudesse envolver corrupção. Nós vamos sim conversar para apresentar um relatório à parte e vamos buscar que pontos desse relatório absurdo, surreal, né, e sem precedentes, sem lógica, sem pé nem cabeça do senador Renan Calheiros, tenha pontos que sejam retirados dele, sim. Então a discussão vai ser grande, o debate vai ser grande. Eu acho importante essa cobertura que vocês dão aí na imprensa, tem sido fundamental para que a população enxergue, né, todos os lados e possa tirar suas conclusões.
Senador, a gente já vai entrar na pauta da economia aqui, sobre ICMS especificamente. Antes, devo pontuar aqui que, em comparação ao que o senhor disse sobre febre, gripe, com medicamentos que aliviariam esses sintomas, aí, nesse caso, há sim a comprovação da ciência, tanto que consta na bula essas indicações, o que é diferente desses medicamentos pelos quais o senhor falava agora há pouco. No caso do câncer de mama, já que estamos em Outubro Rosa, a ciência também mostra que o toque é eficaz, mostra às mulheres que têm nódulo que podem ser tumores malignos. Então é a ciência falando, não é uma questão de opinião. Indo para a questão do ICMS, senador, os senadores estão agora com a responsabilidade de analisar o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O senhor já foi consultado por governadores sobre essa possibilidade de manutenção ou até de revisão do que foi aprovado na Câmara dos Deputados? Como isso deve ser feito no Senado? O governo tem trabalhado nisso, tá? E o objetivo, eu acho que o deputado Arthur Lira está indo muito bem nessa pauta, porque ele foi muito feliz hoje na postagem que ele fez no seu Twitter, em que cobra-se muito do presidente Bolsonaro as soluções dos problemas, e os governadores, né, que têm feito o quê para amenizar esse problema, já que há sim um componente muito importante no total do preço que o consumidor paga na gasolina de ICMS, que é dos estados. E quando o barril de petróleo sobe do jeito que está subindo, como está alto hoje em dia, e eles não mudam a alíquota de ICMS, a arrecadação dos estados vai lá para cima. Então, óbvio que eles têm espaço, sim, para fazer um sacrifício, para que a população na ponta ganhe sofra menos. Agora, só com relação ao remédio, você falou que, né, câncer de mama, gripe, já são doenças que têm indicações médicas, remédios que têm a previsão de que curam essas doenças nas suas bulas, é óbvio. Há quanto tempo existe a gripe? Há quanto tempo existe o câncer de mama? E há quanto tempo existe a Covid? Então, óbvio que a gente não pode ignorar, não é uma opinião. Tem opinião para tudo que é lado e tem ciência para tudo que é lado também. Então, há cientistas, por exemplo, defendendo o tratamento precoce. Há cientistas defendendo o tratamento preventivo. A própria OMS dizia que era contra um lockdown completo em vários países, e ainda assim houve aqui governadores que fizeram. Então, assim, cada um fez o que quis nessa pandemia, acreditando naquela parte técnica que dava suporte ao Poder Executivo. A parte técnica que dava suporte ao Poder Executivo Federal orientou em um sentido. A OMS orientava no mesmo sentido algumas vezes, em outros sentidos em outras. A equipe técnica lá do governador João Dória, no estado de São Paulo, orientava numa linha diferente da nossa. E olha o caos que foi São Paulo. Olha o grande índice de desemprego que aconteceu, a quantidade de pessoas que morreram. E olha as cidades que adotaram um protocolo diferente daquele do OMS e que tiveram sucesso. Então, assim, não é opinião. O que eu estou querendo dizer, inclusive, que esse relatório final da CPI está eivado desse preconceito. Esse preconceito não pode ter num relatório final de CPI, porque muita coisa ainda vai se descobrir o que é certo e o que é errado. Não dá para cravar agora, nesse momento, quem está certo e quem está errado, em várias pautas. Então, é impossível. Quem está falando que o tratamento precoce, por exemplo, não funciona, ou seja, quem descobriu a doença começa a tratar rapidamente, pode estar cometendo uma fake news. Mas no caso, senador, o tratamento precoce, ele é comprovadamente ineficaz, não é comprovadamente, né? Me desculpe, não é comprovadamente ineficaz. Uma doença que tem que ser tratada desde o início, senão você está concordando com o protocolo do Mandetta. Espera ter falta de ar em casa e vai para o hospital. Quando você chega no hospital com o seu pulmão totalmente comprometido, você já tem chance menor de sobreviver. Se você tivesse sido antes feito o tratamento precoce, como o próprio, em outras palavras, todo mundo orienta, sentiu qualquer sintoma, vai para o hospital. Para quê? Para fazer o tratamento precoce. O tratamento precoce é uma série de coisas que o médico vai indicar, não é só cloroquina, o remédio não é só isso. Sabe, é um monte de remédio, como eu falei, vai impedir a inflamação do seu pulmão, vai botar um ar mais puro para dentro do seu pulmão, vai tratar trombose, vai tratar um monte de coisa, doenças no coração, um monte de órgão que você tem que fazer um tratamento o mais rápido possível. Isso é o tratamento precoce. Vocês têm que ajudar a esclarecer a população com relação a isso. Qualquer doença no mundo que você descobre, você tem que tratar o quanto antes, porque com o Covid seria diferente, não tem lógica. Por isso que eu falo, não há uma comprovação científica de que o tratamento precoce não funciona. Se funciona para todas as doenças que você trate, assim, que descubra por que com a Covid seria diferente. Então, uma tentativa de criminalizar, de culpar o presidente Bolsonaro, porque atrela assim, ivermectina, hidroxicloroquina, não sei o quê, ao tratamento precoce, não é verdade. Entreviste qualquer médico, fale com a quantidade de remédios que eles têm à disposição, que não estão na bula como sugestivos para tratar a Covid, mas estão sendo usados e estão tendo algum tipo de eficácia, dependendo do organismo de cada um que eles estão tratando. A vacina, por exemplo, ela tem uma eficácia para o brasileiro, a mesma vacina. Você pega a mesma vacina, ela tem eficácia para o brasileiro diferente da que vai para o chinês
da que vai ter para o japonês, para o americano, para o australiano. Os nossos organismos são diferentes, os nossos hábitos alimentares são diferentes. Então, muita coisa ainda vai vir à tona sobre a melhor forma de tratar a pandemia. Por isso que eu acho precipitado querer pré-julgar alguém por atitudes que tenha tomado, que sequer ter comprovação de que elas não funcionaram ou que elas já têm a comprovação científica que não funcionam. Podem ter comprovação científica de que funcionam muito em breve. Senador, obrigado pela entrevista aqui ao Live CNN. Basília, Uribe, obrigado também. Um abraço a todos.